Você percebeu que depois dos 40 você começou a sentir muitas mudanças relacionadas à sua saúde mental? Você começou a esquecer as palavras que você sempre soube, você vai nos lugares e esquece do que você ia buscar, você perde com muita facilidade as coisas que você estava na sua mão, você tem uma linha de raciocínio e de repente você perde essa linha de raciocínio. Antes você fazia muitas coisas ao mesmo tempo e agora você não consegue mais lembrar das coisas que você precisava fazer. Eu vou contar para vocês uma coisa que muitas mulheres acabam não sabendo disso. A perimenopausa, que é quando a gente começa a entrar na fase de mudanças hormonais, um dos primeiros órgãos que essa mudança afeta é o nosso cérebro, a nossa saúde emocional, nossa saúde cognitiva e a nossa saúde psicológica, porque o estrogênio, a progesterona e a testosterona são hormônios que estão fazendo ajustes principalmente no nosso sistema nervoso, e isso vai afetar consideravelmente o nosso comportamento. Essa semana eu atendi uma paciente e ela chegou com uma queixa de que ela estava com muita tontura, alterações no equilíbrio dela, muita ansiedade que ela não tinha antes, uma irritação intensa, inclusive afetando o trabalho dela e as relações, e também ela se queixou de pele seca, libido, dores articulares, e ela nunca sequer tinha ouvido em perimenopausa, ou sequer imaginar que ela estava nesse período. E é claro que eu não estou dizendo aqui que toda a ansiedade dela era por conta dessas mudanças hormonais. O esquecimento, a alteração de humor também, depois dos 40, vai ter uma influência, mas essa mulher pode já estar vindo ali com um histórico de todas essas alterações. E aí, quando a gente chega nesse momento do climatério, essa mulher vem com tudo isso de forma muito intensa e às vezes ela não consegue nem lidar com tudo isso. Porque essa é uma informação importante que a gente não sabe, né? Que os hormônios da mulher, os hormônios sexuais, eles não atuam só ali no ovário, no sistema reprodutivo. Eles atuam em vários sistemas, principalmente no nosso cérebro. Por isso que a gente sente tanto impacto nessa fase de perimenopausa. E é muito comum as mulheres chegarem no meu consultório com queixas do tipo, minha cabeça tá uma névoa, eu não consigo mais raciocinar tão bem, ou eu não tenho mais a mesma agilidade para fazer tantas coisas que eu fazia antes, a minha energia tá acabada, ou a minha memória piorou muito, eu não consigo mais me concentrar como antes. Tem muitas que chegam falando que estão muito ansiosas, irritadas, nem sabem por quê. E isso é algo muito frequente que eu escuto no consultório. E o ponto mais importante aqui é que eu quero que vocês entendam que não dá para olhar para a mulher nessa fase só para o cérebro de forma isolada. Baixou o estrogênio, piorou minha memória. A mulher tá dormindo mal, tem que fazer suplemento de melatonina. Então, a gente pode estar com várias questões ali que precisam ser olhadas de forma muito individual. Então, você pode ter perdido massa muscular, você pode estar se alimentando muito pior, você pode estar vivendo muitas mudanças emocionais importantes, e tudo isso também conversa com o seu cérebro. Por isso que eu acredito que a menopausa ela precisa ser enxergada de uma forma muito mais ampla. Não é só calorão, não é só peso, nem é só sobre estética. Também não é só simplesmente colocar a mulher numa terapia hormonal e acreditar que o restante está completamente resolvido, né? A gente precisa entender que não dá para olhar para a mulher nessa fase só para o cérebro de forma isolada. Baixou o estrogênio, piorou minha memória. A mulher tá dormindo mal, tem que fazer suplemento de melatonina. Então, a gente pode estar com várias questões ali que precisam ser olhadas de forma muito individual. Então, você pode ter perdido massa muscular, você pode estar se alimentando muito pior, você pode estar vivendo muitas mudanças emocionais importantes, e tudo isso também conversa com o seu cérebro. Por isso que eu acredito que a menopausa ela precisa ser enxergada de uma forma muito mais ampla. Não é só calorão, não é só peso, nem é só sobre estética. Também não é só simplesmente colocar a mulher numa terapia hormonal e acreditar que o restante está completamente resolvido, né? A gente precisa entender que as mulheres não queiram pensar em chegar aos 70 e 80 anos, porque provavelmente você está mais preocupada em acordar com energia, conseguir trabalhar e pensar com clareza, olhar no espelho e se reconhecer de novo, ter força, ter libido, dormir bem, sentir que sua memória continua funcionando. Eu comento com as minhas pacientes e por aqui sobre longevidade.
longevidade. Não é simplesmente sobreviver muitos anos, mas em chegar numa fase que você consegue ter um cérebro e um corpo que te acompanham bem ao longo dos anos. Então, se você está nessa fase dos 40 anos, sentiu que seu corpo somente mudou, não tente simplesmente adivinhar um suplemento ou fazer só uma reposição hormonal isolada ou fazer uma ação específica só porque você ouviu numa rede social. A gente precisa de um cuidado muito mais humanizado, muito mais individualizado nesse momento. Procure um profissional especializado em saúde da mulher que consiga olhar para você de forma individualizada e entender o que realmente precisa ser investigado e ajustado. E é exatamente essa visão que eu trabalho no meu acompanhamento. Alimentação, metabolismo, composição corporal, músculo, sono, intestino, tudo que está relacionado a essa mudança de fase da vida dessa mulher. Então, se você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo e fazer os ajustes de forma estruturada, digite aqui protocolo, que a minha equipe vai te explicar como é que funciona o meu tratamento. Se você conhece uma mulher que vive dizendo que depois dos 40 parece que ela não é mais a mesma, envia esse vídeo aqui para ela, porque talvez ela precise entender que o que ela está sentindo merece ser ouvido e investigado, e não tido apenas como uma fraqueza da mulher ou como algo que é natural do envelhecimento.